Labirintite. Você já ouviu falar nesse nome? Muitas vezes as pessoas ouvem o termo e não conseguem entender direito o porquê que isso acontece. E eu vou explicar para vocês. O labirinto é um órgão que fica dentro do ouvido. O ouvido, ele é responsável tanto pela audição quanto pelo equilíbrio. Isso mesmo, a gente equilibra o nosso corpo através de um órgão que fica lá dentro do ouvido, que chama-se labirinto. Nessa orelha aqui, a gente vai ver onde ele fica. Olha só, vamos ver como é que é essa estrutura tão importante do corpo humano que chamamos de labirinto. O labirinto tem 3 canais. O nome que a gente dá é canais semicirculares, porque eles são metade de um círculo. Quando a gente olha de perto os canais, nós vamos ver que, na verdade, eles têm um líquido e dentro desse líquido tem um monte de pedrinhas. Essas pedrinhas também são chamadas de cristais. Esses cristalzinhos podem sair do lugar e podem ser uma das causas de labirintite. Mas nós vamos entender agora as principais causas, os sintomas e tudo que pode afetar este órgão tão pequeno e tão importante que nós chamamos de labirinto. Labirintite é uma situação na qual a pessoa tem um problema no seu equilíbrio. A pessoa sente tonturas, desequilíbrios. Essas tonturas podem ser de 2 tipos. Um desequilíbrio onde a pessoa não consegue se segurar, não consegue se sustentar bem de pé e não consegue andar direito, ou uma tontura giratória. Meu Deus, o paciente sente girar ou sente que o mundo está girando. É horrível. Então, olha só, a pessoa tem consciência do seu corpo, quer se segurar de pé, mas não consegue. Isso gera uma situação muito desesperadora, que é a crise de labirintite. A primeira vez que eu tive labirintite, eu fiquei muito mal. Eu não sabia nem o que era. Eu tinha tontura, o mundo todo girava. Parecia que eu estava no mundo girando, o mundo girava em torno. E eu fiquei muito mal. Eu fui no otorrino e comecei a tratar e tratei com medicamentos. Eu tive várias crises iguais a essa, sempre tratando com medicamentos. A crise de labirintite também pode ser acompanhada de sintomas auditivos, como o terrível zumbido no ouvido, que é um apito, pi, às vezes um chiado, às vezes uma panela de pressão, em um ou nos 2 ouvidos. Outro sintoma que também pode ser decorrente de uma labirintite é uma alteração na audição. A pessoa pode sentir um ouvido um pouco tampado, como se estivesse descendo a serra. Então, isso também pode compor o conjunto de sintomas de uma labirintite. Uma das causas de labirintite, de problema no labirinto, que tem os sintomas de tontura, perdas auditivas, sensação de ouvido tampado ou zumbido, uma delas nós chamamos de VPPB, vertigem postural paroxística benigna. A situação da VPPB ocorre quando os cristalzinhos do ouvido do labirinto saem do lugar. Olha só, esses cristais ficam no ouvido, eles se deslocam, eles andam e às vezes eles saem do lugar. Quando isso acontece, existe um erro de informação do labirinto em relação aos olhos e à posição do corpo, porque o labirinto informa uma posição e a consciência outra, aí dá tontura. Outra situação de labirintite
nós chamamos de Meniere. Meniere é uma situação na qual a pressão dos líquidos do ouvido interno aumentam. Quando essa pressão aumenta, comprime, empurra essas células que estão na superfície do ouvido interno e levam aos sintomas de tontura, muitas vezes sensação de flutuação. A pessoa parece que está flutuando, ouvido tampado como se estivesse descendo a serra e zumbido também. Outra causa também de labirintite nós chamamos de migrânia vestibular. De novo falando difícil. Migrânia vestibular é uma associação da labirintite com a enxaqueca. A pessoa tem dores de cabeça terríveis. A pessoa pode vomitar, pode ter náuseas, e essas dores de cabeça, elas geralmente são acompanhadas de tontura rotatória. A migrânia vestibular é muito comum, mais comum em mulheres e pode ser também hereditária. Uma das causas mais comuns e que a gente vê com enorme frequência é o estresse. Pois é. Estresse, ansiedade, nervoso. Quem não passa por isso? A gente passa por isso. Mas tudo no corpo tem um limite. E quando passa desse limite, esse estresse pode desencadear problemas no labirinto e a pessoa cai na crise. É difícil. Às vezes demora muitos dias para sair da crise. A pancada é forte. Não é fácil, não. Tem alguns alimentos que atrapalham o labirinto. Quando a pessoa está em crise, é importante evitar tudo que tem cafeína. Café, chá preto ou chá mate, refrigerante, chocolate. Tem que evitar as fontes de cafeína. Essa última crise que eu tive foi muito diferente. O mundo só girava quando eu virava a cabeça. Só que quando eu virava a cabeça, eu tinha que me segurar. Eu tinha que andar devagar, a impressão que eu tinha que segurar nas paredes e tinha que virar a cabeça bem lentamente. De preferência girar o corpo junto com a cabeça. Era uma sensação muito ruim. Eu vim no consultório do Dr. Jamal e ele me fez, que na época eu achei até engraçado, porque eu não conhecia. Ele me fez umas manobras, eu deitei numa maca, ele virou minha cabeça para lá, para cá. Eu achei até interessante, eu nunca tinha visto isso, nunca ouvi falar. Eu cheguei aqui segurando nas paredes, eu saí daqui rindo. Eu estava tão feliz, mas tão feliz, porque era uma sensação maravilhosa, eu estava me sentindo. Eu comecei a ver que o mundo não girava, que eu estava bem, e foi muito bom. E foi uma coisa surpreendente para mim, foi sem medicamento, foi só com essa manobra que ele fez. O tratamento da labirintite é feito baseado em um diagnóstico o mais preciso possível. Para isso, é necessário que o médico faça uma consulta com calma, ouça os sintomas, entenda o contexto de vida da pessoa. Tem que tratar a pessoa, não a doença. Por isso que a gente tem que seguir rigorosamente as orientações da Organização Mundial de Saúde, que define saúde como o completo bem-estar físico, psíquico, social e não somente a ausência de doenças. Cultue a saúde, cultue o seu corpo, a sua mente, que isso certamente pode te ajudar a evitar novas crises de labirintite.